Parabéns, né? O verbete está bem completo, bem interesse essencial. Eu estava fazendo um trabalho, né? E eu vi um verbete seu sobre autodefesa. E você falava, quando deparava, né? Ou numa sala de aula, ou num seminário, em algum lugar, com uma consciência antagônica. E aí você colocou algumas questões, né? Pensar o melhor cosmeticamente de todos, né? Aplicar o EV, desassédio, e teve você colocou que às vezes a consciência, né, ou a consciência antagônica, ela é agressiva. Aí você colocou que quando ela é agressiva, tem que ter uma força presencial. Eu lembro que o professor Valdo batia na mesa, né? Ele fazia, né, qual que é o seu posicionamento? E tem uma outra também, que você citou que, por exemplo, numa sala de aula, às vezes você está trazendo um tema novo, né, uma ideia nova, e tem pessoas ali pensando, né, antagonicamente. E aí você também pode barrar, você pode barrar, ou você pode encapsular a pessoa ou a consciência. Eu queria entender um pouquinho melhor essas duas questões. E outra questão, quando você está ouvindo alguém, né, ou fazendo uma assistência, você também vai fazendo um mapeamento e vai percebendo as suas vulnerabilidades. E o que fazer com elas dentro do seu âmbito, dentro do seu trabalho, dentro da sua especialização? Olha só, você fez, na realidade, são várias perguntas numa só, né? Quer dizer, vamos começar pelo começo, né? A questão da força presencial. Uma coisa que é interessante, na medida em que você vai aumentando a sua força presencial com a presença dos amparadores, o antagonismo, ele se manifesta de um modo bem interessante. Ele já não é tão ostensivo da pessoa bater de frente com as ideias que estão sendo veiculadas ali. A pessoa simplesmente levanta e vai embora. E, quer dizer, é uma boa oportunidade para a pessoa definir que aquele não é o ambiente dela, e é uma boa oportunidade ao sair para não criar nenhuma marola negativa no próprio ambiente. Então, hoje, o que eu vejo é exatamente isso. Há uma predominância da pessoa nem chegar. Se ela está muito antagônica, ela já nem chega. Antigamente, por exemplo, quando eu tinha menos experiência com relação estava começando na própria Conscienciologia, já era mais comum ter esses embates, de ter e fincar uma ideia, não no sentido mas defender a própria ideia, no sentido de defender a ideia pela oportunidade e pela importância do fato de ser uma ideia cosmoética, uma ideia que efetivamente é evoluída. Então, isso, com o tempo, a tendência foi minimizar esse tipo de confronto. Hoje não vejo tanta necessidade desse tipo de confronto. Naturalmente, as pessoas que estão antagônicas, normalmente elas se levantam e vão embora. Não é meu ambiente, está tudo certo. Esse é um aspecto importante, mas isso é em decorrência da atmosfera energética, ou a psicosfera, ou a aura da pessoa. O holopensante da pessoa já começa a mexer de tal modo no ambiente, em que o ambiente fica protegido, vamos assim dizer, de embates tão ostensivos. O processo de encapsulamento, isso às vezes ocorre em certos campos, principalmente em cursos de campo, e aí eu vou dar o exemplo de ECP2, por exemplo. Às vezes uma pessoa entra no campo, vai fazer o ECP2, e ela passa o campo todo encapsulada, para preservá-la, para ela poder ficar bem, para ela não criar problemas com a pessoa. Na verdade, é mais uma preservação da própria pessoa
do que propriamente do que ela poderia estar prejudicando. O fato dela estar prejudicando iria prejudicar ela própria. Então, isso pode ocorrer. A pessoa passa pelo curso todo e simplesmente é como se ela dormisse o tempo todo, literalmente falando. Quer dizer, isso pode acontecer, isso às vezes acontece em algumas situações. Então, o campo pode propiciar, mas quem normalmente promove isso são os amparadores. Então, o professor normalmente, quando ocorre isso em sala de aula, não é pelo professor, não é o professor que cria este encapsulamento. Normalmente, na grande maioria dos casos, principalmente nos casos que eu presenciei, foi tudo motivado pelos próprios amparadores, achando e considerando este encapsulamento o melhor modo de assistir a pessoa. Esse é um aspecto. Outro aspecto que você também está trazendo é a questão dessa interação, por exemplo, quando nós estamos trabalhando com alguma demanda e fazendo algum acoplamento com alguma consciência, de mexer em algum aspecto vulnerável seu. Isso pode acontecer, isso não resta a menor dúvida. E o que é bacana é que isso sirva de uma reflexão íntima para a pessoa poder superar. E que bom que apareça esse tipo de situação, que às vezes você não vê uma vulnerabilidade que tem, você vai fazendo as suas coisas e não vê que aquilo é algo que precisa ser trabalhado. E quando aparece, e quando aparece comigo, às vezes até em sala de aula, isso é um momento de reflexão durante vários dias de estudo para mim. Isso me gera uma reflexão profunda e me leva, na grande maioria das vezes, a ter algum tipo de reciclagem. Então, eu vejo sempre uma situação dessa como uma grande oportunidade que aquela situação se apresentou. E se apresentou de modo contundente para mim, e o que é interessante, que isso às vezes acontece para mim, eu percebo essa fragilidade, e a turma para a turma passou totalmente despercebido. Mas para mim, não, isso aqui precisa ser atendido, precisa ser observado, e eu vejo assim com bastante critério, dando muita atenção. E quando ocorre isso, pelo menos é uma semana dedicada a esse assunto, levando inclusive para a TENEPS, para poder superar e ver o seguinte, qual seria a melhor atitude a tomar diante de uma situação dessa. E o que é legal é que quando há o esclarecimento, para mim, com relação a essa vulnerabilidade, ela deixa de existir. Ok, obrigada.